Olá, senhoras e senhores, retomando as apresentações agora com o nosso quarto painel, flexibilização da legalidade. Presidindo esta mesa temos o Dr. Giancarlo Matarazzo, LLM em Direito Tributário pela Leiden University, MBA em Administração e Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, especialização em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, advogado. Vamos recebê-lo com aplausos aqui na mesa, diretora. E temos os nossos convidados palestrantes, Dr. Sérgio André Rocha, professor da UERJ e diretor e vice-presidente da ABDF e advogado. Doutora Elide Palma Bifano, doutora e mestra pela PUC de São Paulo, professora do IBDT e da FGV e advogada. Doutora Isabel Garcia Calixte da Fonseca, PhD pela London School of Economics and Political Science, professora do mestrado do IBDT e advogada. E o doutor Renato Lopes Becho, livre docente pela USP, doutor pela PUC de São Paulo, estágio pós-doutoral no King's College de Londres, desembargador federal do TRF Terceira Região, professor. Muito obrigado pelas presenças. Com a palavra, o presidente, doutor Giancarlo Matarazzo. Tenha a bondade. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Agradecer na pessoa do professor Chueri e do Ricardo Mariz o convite para estar aqui no IBDT. Sempre uma honra estar com vocês aqui. O tema que hoje vamos falar é sobre a flexibilização da legalidade, do princípio da legalidade no sistema tributário brasileiro. É um tema bastante polêmico, talvez não seja novo, mas acho que nos últimos 2 anos, nós tivemos a aprovação pelo Congresso Nacional de 2 leis em especial. A primeira que trouxe os novos parâmetros para as regras de preço de transferência e a segunda que introduziu as regras do Pillar 2 no Brasil, criando o adicional da CSL, que já foi bastante discutido. E quando a gente se depara com o texto legal, a gente vê que é um texto legal bastante inovador, no sentido que traz conceitos abertos, delega uma série de definições para o Poder Executivo, e é algo novo, especialmente para nós, operadores do direito, para nós que fomos criados, vamos dizer assim, num ambiente onde a segurança jurídica sempre imperou, onde sempre se tinha no texto da lei as definições necessárias para se definir a base de cálculo, a alíquota, o sujeito passivo e todas as situações que formam o fato gerador dos tributos. E agora a gente se depara numa realidade um pouco diferente. Quando a gente olha até o processo legislativo, que acabou culminando com a aprovação das 2 leis, foi um processo legislativo sem o necessário debate, basicamente porque se tem a aprovação, vamos dizer assim, no âmbito internacional. Então a gente teve o exemplo de, vamos aprovar agora as regras de preço de transferência, estão alinhadas com os padrões internacionais. Não se chegou a ter um debate profundo desse tema no Congresso Nacional. Do mesmo modo, quando foi se discutir a adoção do Pillar 2, que foi materializado no Brasil com a introdução do adicional da CSL, também foi uma discussão rasa. Eu me lembro que o argumento principal é: se não tributarmos no Brasil, estaremos exportando hospitais que serão tributados e serão construídos fora do Brasil. E assim, num passe de mágica, foi aprovado a lei que criou o adicional da CSL. Então, quando a gente olha para essa realidade que nós estamos tendo hoje, de um direito tributário, eu diria, um pouco mais aberto, a gente começa a ter novas discussões. E a primeira discussão é se a gente pode ou não ter esse tipo de norma, ou qual a validade. Depois a gente tem que olhar um pouco quais são os limites que uma norma como essa pode ter. E, por fim, a gente precisa entender também quais são essas influências do exterior que vêm para modificar o nosso sistema tributário, o que é conhecido hoje como soft law, que são essas regras que são acordadas entre vários entes do exterior e que acabam influenciando, primeiro, como eu falei, na aprovação das leis e depois na própria interpretação. Muitas vezes, quando a gente hoje vai interpretar as regras de preço de transferência, nos socorremos, obviamente,
dos guidelines da OCDE para poder chegar no melhor conceito. A mesmo vai acontecer agora com a interpretação das regras de Pillar 2 introduzidas aqui no Brasil. E no final do dia de hoje, aqui pelo menos nesse painel, vamos ter a palavra aqui também do professor Renato, colocando aqui a visão do judiciário de onde realmente esses limites serão colocados quando as leis forem de fato aplicadas e debatidas. Então, sem mais delongas e para aproveitar a participação de todos aqui, passo a palavra ao professor Sérgio, que vai introduzir o tema para a gente. Muito obrigado pela sua participação. Por favor. Bom, boa tarde a todas, a todos. É uma alegria estar novamente aqui. Saudar aqui meu querido amigo, professor Ricardo Maris de Oliveira, meu amigo, igualmente amigo, professor Luiz Eduardo Schwery. É sempre uma felicidade renovada quando eu me vejo aqui nesse salão nobre. E dessa vez, né, numa mesa também de amigos, me premiaram, né, com o segundo ano consecutivo, dividindo mesa com a minha querida Elide. Então, que continue assim, né, se lembrarem de mim dos próximos, podem sempre me botar junto com a Elide, né, que vai ser um prazer. Elide, inclusive, que me fez fazer um PowerPoint. Ela disse me perguntou se eu ia fazer PowerPoint, eu disse que não ia fazer PowerPoint. Você precisa de um PowerPoint? E aí aqui está, temos PowerPoint, obviamente. Quem sou eu para discutir com Elide se ela acha que eu tenho que ter PowerPoint? Temos PowerPoint aqui para debater esse tema da legalidade tributária. Como disse o Giancarlo, né, um tema não exatamente novo, né, mas que tem gerado, né, principalmente nos últimos anos, algumas perplexidades e controvérsias, né? Então, é interessante a gente vir falar de legalidade com esse foco na delegação legislativa. É um tema sobre o qual eu escrevo há bastante tempo. A Isabel lembrava que a primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em 2008, então já vão quase 20 anos da primeira vez que eu escrevi sobre delegação legislativa. Vejo com menos surpresa, né, os eventos que sucederam posteriormente, já que defendo a possibilidade de delegação legislativa há quase 20 anos, né, mas vamos tentar colocar um pouco essa discussão, essa bola no chão e ver aonde a gente está. Então, vamos lá. Um primeiro aspecto, quando a gente estuda a legalidade tributária, que há bastante tempo me causa um certo incômodo, é essa coisa da gente necessariamente falar em legalidade tributária cheia de adjetivos. Legalidade ela é estrita, legalidade é substantiva, legalidade é suficiente, legalidade flexível. Eu tenho tentado o máximo quanto possível desadjetivar a legalidade. Eu acho que a legalidade tributária é uma exigência só, previsto na Constituição. Talvez a legalidade tributária que eu enxergo na Constituição seja diferente da legalidade tributária, né, que a minha querida Elide, né, extrai da Constituição, mas isso não faz com que a minha legalidade seja flexível e a dela seja estrita. São percepções diferentes, são interpretações distintas do texto constitucional, e que vão buscar, né, aderência, né, dentro do auditório de debatedores, né, dentro das instituições, dentro dos órgãos de aplicação do direito. Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que evitar, né, é essa questão de adjetivar a legalidade. Eu acho que legalidade tributária é uma só. Outra discussão que vem se tornando cada vez mais frequente, né, de uma certa forma, eu acho que o nosso próprio painel ela permeia isso, né, essa discussão de crise, essa percepção de que a legalidade está em crise. A gente vive um momento histórico em que há uma percepção de que a legalidade está em crise, a anterioridade está em crise, a segurança jurídica está em crise. É como se de uma hora para outra, né, todo o sistema, né, tributário nacional tivesse entrado numa espécie de crise, né, de meia-idade. E de fato, assim, honestamente, eu não acho que a legalidade tributária está em crise. O que efetivamente está em crise é uma determinada posição doutrinária com uma certa visão sobre o que é a legalidade tributária. Eu venho insistindo nisso, falei sobre isso na nossa mesa de debate de 50 anos, né, de celebração dos 50 anos do IBDT. A gente vem de uma tradição doutrinária que se desenvolve na década de 60, se desenvolve na década de 70, uma tradição doutrinária que se construiu
no contexto de um regime de exceção, uma tradição doutrinária que se construiu, né, diante de uma ditadura, né, em que o direito dialogava com uma autoridade, né, com a qual não havia diálogo, não havia debate, e aí foi normal que, nesse período, o direito tributário, a teoria tributária, se tornasse uma teoria de defesa, se tornasse uma teoria de segurança jurídica. A gente herdou, né, essa postura teórica, que vem dos primeiros autores das décadas de 60, 70 e 80, e a maioria da doutrina tributária brasileira não percebeu uma coisa que aconteceu daquele período para hoje, que foi a promulgação da Constituição Federal em 1988. Então, a gente seguiu com uma teoria tributária de segurança, uma teoria tributária de defesa do contribuinte contra o Estado, e deixou de perceber que, pós-88, não é que eu tivesse que renunciar à proteção da segurança do contribuinte, mas havia outros interesses em jogo, havia outras questões à mesa, né? Havia uma outra percepção sobre cidadania, né? Havia uma outra percepção sobre a própria natureza do dever de pagar tributo, né? E aí sim, né, em diálogo com o surgimento de uma nova teoria tributária. Essa nova percepção sobre o papel do direito tributário começa a se desenvolver marcadamente a partir da década de 90, com dois autores principais, né, o meu querido professor Ricardo Lobo Torres, né, meu mentor no Rio de Janeiro, e o meu querido professor Marco Aurélio Greco, meu mentor paulista. Né? Então, a gente começa a desenvolver uma outra forma de ver a tributação, em que você não está discutindo só a segurança, você está discutindo segurança, mas você está discutindo solidariedade, você está discutindo segurança, mas você está discutindo capacidade contributiva, você está discutindo segurança, mas você está discutindo isonomia. E o direito tributário, ele passa a se desenvolver nesse contexto. Né? E, obviamente, que, né, essa outra visão, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai trazer uma outra perspectiva sobre o que é legalidade tributária. E conforme essa outra abordagem teórica vai ganhando espaço e vai crescendo e vai se consolidando, surge então uma polarização que não existia no período anterior. O direito tributário, até o início da década de 90, ele era basicamente monocromático. O que a gente começou a ter a partir da década de 90, que se acentua nos anos 2000, é um direito tributário poliédrico, é um direito tributário em que você tem percepções diferentes, teorias distintas, como eu disse antes, todas elas buscando predomínio junto às instituições, junto, principalmente, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário. Então, o que me parece que há hoje é uma crise de uma abordagem teórica que foi majoritária durante muito tempo, sem contestação, e que defendia coisas como tipicidade cerrada. Tipicidade cerrada é um sem-sentido. Hoje, muitos de nós aqui vão concordar que tipicidade cerrada é um sem-sentido. Mas durante muitos anos se falou em tipicidade cerrada como se fosse a coisa mais natural do mundo. É óbvio que as palavras utilizadas em textos normativos têm um sentido único, unívoco, e que é descoberto pelo intérprete no momento da interpretação. Isso se falava sem nenhuma contradição, mesmo que isso choque empiricamente a realidade. Então, o que me parece aqui como eu vinha dizendo, não acho que haja uma crise do princípio da legalidade ou da regra da legalidade. Há uma crise de uma visão de mundo que não consegue hoje interpretar a direção das instituições. Isso é muito claramente perceptível em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, existe um conjunto significativo da doutrina tributária no Brasil que não consegue olhar e entender para onde vai o Poder Judiciário, porque está preso na teoria da década de 60, 70 e 80, e o Judiciário andou. Mas não foi só o Judiciário que andou. Boa parte da teoria tributária andou também, andou até antes dele. O Supremo decide em 2020 um negócio que eu já tinha escrito em 2008. Então, eu acho que a primeira coisa importante a gente entender, e esse é o problema dos slides, Elidio, eu tenho, sei lá, 1000 slides, eu estou no primeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, não me parece que existe uma crise da legalidade. Eu acho que existe uma crise de um campo da teoria tributária. Quando a gente pensa, dá um passo adiante na legalidade tributária, a gente pensa olha para a Constituição, olha para o CTN,
Eu venho insistindo nisso, né? E aí eu vou começar a direcionar o nosso debate para a delegação legislativa, né? O artigo 150, ele diz que você não pode, né, estabelecer ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, a lei tem que estabelecer. O CTN diz a mesma coisa, somente a lei pode estabelecer. E o que a gente tem que discutir é o que é estabelecer. Quando a gente traz esse debate do o que é necessário para que nós concluamos que a lei estabeleceu algo, esse é o coração da discussão sobre delegação legislativa. Se a gente pegar o caso famoso, né, do PIS e da COFINS sobre receita financeira, né, se a lei estabelece a alíquota em conjunto em 9,25 e ao mesmo tempo delega a competência para que ela flutue entre 0 e 9,25. A lei deixou de estabelecer a alíquota porque o Poder Executivo vai poder flutuar, né, aquele percentual até o máximo previsto em lei. Para mim, esse é um debate. Eu não tenho nenhuma pretensão de novo, eu estou criticando, né, a doutrina que tinha pretensões, né, de clarividência e não estou trazendo ela para mim. Né? Eu entendo que a visão contrária ela é possível, ela é sustentável, ela é até majoritária. Né? Mas o que me parece aqui, o nosso debate, ele está relacionado a isso. O que é estabelecer? E a gente parte, então, para o debate das delegações legislativas. Delegação legislativa é um tema antigo, né? Existe um livro muito bom, do professor da UERJ também, Carlos Roberto Siqueira Castro, pré-Constituição de 88, mas é um livro muito interessante da perspectiva do direito constitucional. Tem um outro colega meu de direito administrativo, com um livro mais recente, André Cirino, também sobre delegações legislativas no direito público, de forma mais ampla. Quando a gente olha as classificações das delegações legislativas, aqui eu acho que a gente pode separar delegações legislativas em dois grandes grupos. Primeiro, o que a gente chama de delegação legislativa em sentido amplo, e a delegação legislativa em sentido amplo, ela vai desde situações em que o legislador efetivamente transfere competência normativa para o Poder Executivo, até situações em que a lei é vertida com linguagem vaga, ambígua e com a finalidade de ampliar a margem de atuação do Poder Executivo. Não é disso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando do que eu chamo de delegação legislativa em sentido estrito. Ou seja, realmente aquelas situações em que o Poder Legislativo edita uma lei transferindo competência para o Poder Executivo regular determinada matéria. É disso que a gente vai falar aqui na sequência. E essa delegação de competência legislativa, ela pode ser condicional ou incondicional. O que eu estou chamando de uma delegação legislativa em sentido estrito condicional são aquelas situações em que o próprio legislador estabelece as condições de exercício da competência delegada. Ele diz, você vai poder alterar a alíquota do PIS e da COFINS se acontecer isso, isso e isso e isso. Que é diferente de você ter uma lei dizendo, olha, você pode alterar as alíquotas do PIS e da COFINS. Então, no primeiro caso, em que o legislador ele estabelece exatamente quais as condições de exercício da competência delegada, eu tenho uma delegação legislativa em sentido estrito, condicionada. Num segundo caso, em que simplesmente o legislador saísse de cena e dissesse, Poder Executivo, a bola está contigo, eu teria uma delegação legislativa em sentido estrito, incondicionada. Quando a gente vai para o texto constitucional, tem dois dispositivos que têm um papel relevante nesse debate. O primeiro, o artigo 68 da Constituição, que trata das leis delegadas. Porque é importante de entender isso. A Constituição ela prevê delegação legislativa, de forma explícita. Ou seja, existe lei delegada. A grande diferença da lei delegada para o que eu estou tratando aqui é que na lei delegada o Executivo pede uma competência legislativa. Então, a origem da delegação é uma solicitação do Poder Executivo. Poder Legislativo, me delegue competência para eu legislar sobre isso aqui. A gente não tem muita tradição com lei delegada, porque a lei delegada foi tornada razoavelmente irrelevante em função da nossa utilização, aí sim, flexível das medidas provisórias, que fez com que a lei delegada não se tornasse muito atrativa para o Poder Executivo. Mas, quando a gente analisa o artigo 68, a gente percebe duas coisas. Primeiro, que o artigo 68, ele traz uma lista do que não é passível de delegação, e direito tributário não está incluído naquilo que não é delegável, até questões orçamentárias, como o plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária, está lá, não pode ser delegado.
mas a legislação, a lei tributária pode ser livremente delegada. O segundo aspecto interessante do artigo 68 está no parágrafo 2º, em que ele estabelece que a delegação ao presidente da República terá forma de resolução que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Então, voltando à classificação que eu apresentei antes, a delegação legislativa prevista no artigo 68 é uma delegação condicionada. Ou seja, a mesma lei delegada, ela não é um cheque em branco para que o Poder Executivo discipline do jeito que ele quiser. Em princípio, eu tenho ali uma exigência de que o legislador estabeleça as condições de exercício daquela competência. Um outro dispositivo importante para nós aqui é o nosso artigo 153, parágrafo 1º, que é multicitado nesse debate sobre delegação legislativa, que todos nós conhecemos, é o dispositivo constitucional que autoriza que o Poder Executivo da União altere alíquotas de IPI, Imposto de Importação, de Exportação e de IOF, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei. Isso é uma coisa que a gente muitas vezes esquece, Mesmo em relação a esses 4 tributos, a delegação legislativa para alteração de alíquotas, ela não é uma delegação incondicionada. O judiciário é que muitas vezes é acanhado em controlar o exercício dessa competência. Eu já escrevi, inclusive, defendo que todo decreto que altera alíquotas com base nessa competência deveria ter, na exposição de motivos, exatamente a explicação de por que aquela competência está sendo exercida. Eu trouxe aqui o exemplo do IOF. No caso do IOF, tanto o CTN quanto a Lei 8894 vai dizer que você pode alterar tendo em vista objetivos de política monetária e fiscal. A gente lembra bem, por exemplo, lá em 2007, quando acabou a CPMF, que alteraram o IOF para cobrir o buraco da CPMF. Pode alterar o IOF, pode aumentar o IOF para cobrir o buraco da CPMF? Lógico que pode. Falei isso também na mesa de 50 anos do IBDT, não existe imposto que não arrecada, imposto leão vegetariano, tem que arrecadar. Lógico que pode arrecadar, lógico que o IOF pode arrecadar, o imposto de exportação pode arrecadar. O que você não pode, a meu ver, é utilizar esse regime extraordinário que foi feito para a utilização do IOF para fins de ajustes de política monetária, nas situações em que você quer arrecadar. Então, se você está arrecadando com o IOF, ele é um imposto como outro qualquer e está sujeito à autoridade, legalidade, como um imposto qualquer. Mas vejam, a gente tem essas duas situações e aqui entra um debate doutrinário interessante. Provavelmente o professor Chueiri vai dizer, mas esses 2 artigos, eles confirmam que está proibida a delegação legislativa no Brasil, porque as únicas situações em que é permitida a delegação legislativa são essas 2. Eu vou dizer, com todo o carinho que eu tenho para o professor Chueiri, eu discordo, professor. Para mim, esses artigos só confirmam que a delegação é possível. E o fato da Constituição ter trazido no artigo 68 um dispositivo sobre regulando como que o Poder Executivo pode solicitar competência normativa, ou você ter na Constituição um dispositivo que regula 4 tributos que tem um perfil muito específico, já prevendo que eles podem ser utilizados de uma forma diferenciada, e acho que meu querido amigo de Brito Machado, II, também, a gente teve já um debate sobre isso, também estaria alinhado ao professor Chueiri. Para mim, o fato de existirem esses dispositivos, nada diz além de que, nessas situações, é assim que acontece. E a meu ver, isso não é uma vedação constitucional. O tempo ele é realmente inimigo do PowerPoint, porque agora vai ficar muito claro que eu não terminei o que eu queria dizer. Antes eu podia encerrar de forma honrosa e tal, e agora eu não vou poder. Então, vejam, eu vou pular direto e vou falar. Então, assim, concluindo, para mim é óbvio que a minha opinião pessoal, desde 2008, é de que o ordenamento jurídico, ele aceita, ele legitima delegações legislativas. O que eu acho que é o nosso grande desafio hoje, e não vai ficar tão ruim que eu vou falar rápido sobre isso, porque vai ser Isabel, vai ficar com a missão de tratar disso de forma mais profunda. Realmente, como disse o Giancarlo, a gente passou recentemente, tinha tanta coisa que eu queria falar, o próximo ano que vem eu quero 40 minutos. Eu acho que a gente vai ter um grande desafio, porque muito disso que a gente está falando aqui, quando a gente olha a influência das transições de teoria sobre doutrina, executivo, legislativo, judiciário, muitas vezes os impactos são diferentes.
O legislativo, por exemplo, ele é mais reativo do que o judiciário e o executivo, há muito do que eu falei aqui. Embora não seja possível dizer que o legislativo ele é tão reativo assim a delegações legislativas. É só a gente ver a frequência com que leis são editadas com delegações de competência legislativa. O que é interessante para a gente ver e ouvir depois de Isabel, o contexto, como o contexto internacional impactou a gente. Porque quando vem a mudança do preço de transferência, mais recentemente o adicional de CSL no Pilar 2, a gente teve uma pressão internacional monumental, uma incapacidade talvez do Poder Legislativo de engajar nesse processo de discussão, e coisas foram aprovadas, textos normativos foram aprovados pelo Legislativo que, se não fosse esse contexto, talvez não seriam. Eu virei meu tempo, eu tenho esse péssimo hábito de manter minha fala nos tempos propostos. Eu agradeço demais a atenção de vocês, peço perdão por não ter conseguido terminar tudo o que tinha projetado para falar, mas com certeza teremos outras oportunidades. Muito obrigado. Bom, Sérgio, muito obrigado aí pelas suas palavras. Acho que o tema realmente é palpitante. Vamos sair aqui com a premissa que a delegação é possível de ser feita. E aí, quando a gente aceita que é possível ter uma delegação, quando a legislação assim estabelecer, acho que é importante a gente debater qual a posição que o Poder Judiciário hoje tem sobre esse tema. Então, o Poder Judiciário, quando olha para situações em que o Congresso delegou ao Poder Executivo o exercício de determinada função, a gente precisa entender como que o Poder Judiciário hoje olha para isso. Quando que a gente tem um ato administrativo que transborda daquela competência. E quem vai falar sobre isso agora com a gente é a nossa querida Elide, que vai colocar o que ela mais gosta, um limite claro e objetivo no que o legislador deixou em aberto. Por favor, Elide. Eu estava esperando aqui ajeitar o microfone, porque eu nasci com alguns centímetros menos do que eu gostaria de ter. Então, eu tenho um marido alto que resolve as coisas para mim que estão no alto, e aqui precisam adaptar o microfone para que os senhores possam me ouvir. Eu quero primeiro desfazer o mal-entendido do Sérgio. Eu não mando no Sérgio, eu sugeri, porque ele tinha tantas coisas, eu falei, ponha no slide, que é mais fácil para todo mundo acompanhar. Mas ele já mudou tudo. E a segunda coisa, ele é que não se limita ao slide. E a segunda coisa importante, eu acho, é que o Sérgio e eu somos amigos há muitos anos, e uma das coisas que a gente tem combinado, e isso mantém acesa, não só a amizade, só por isso, a gente combinou escrever um livro em conjunto, só que nunca nós nos organizamos para preparar esse livro. Está na hora da gente fazer, Sérgio, certo? Então, vamos lá. Então, eu queria, em primeiro lugar, depois dessa introdução, que não tem a ver com o nosso seminário, com o nosso congresso, eu queria agradecer aqui, em especial, ao nosso presidente emérito, Ricardo Maris de Oliveira, quem eu convivo todos os dias, ou quase todos os dias, por quem tenho grande admiração e conheço, Ricardo, eu vou falar, desde 1975, são 50 anos, mas eu era pequena nesse tempo ainda. E também quero agradecer Luiz Chueri, meu grande amigo também, pelo convite, parabenizando, é a segunda vez que eu te parabenizo pela sua assunção de presidência. Então, vamos ver o que veio para mim. Eu trouxe aqui, apesar do meu slide, eu trouxe aqui para me acompanhar uma guia, porque eu não enxergo bem, então vou ler o que eu tenho aqui. O meu tema, dentro da questão da legalidade, é a flexibilidade da legalidade em termos de atos administrativos. Eu resolvi fazer o seguinte, definir termos, porque eu vi no artigo do Sérgio também algumas definições que ele deu para flexibilizar, que eu também acho que estão adequadas, mas para mim flexibilizar é tornar menos rígido, que eu acho que é mais compatível com o termo, com a lei. Harmonizar é fazer encontrar entre duas posições diferentes uma posição comum. E a regulamentação é o conjunto de normas que tendem a dar o alcance de uma lei, o instituto próprio da nossa Constituição. Dados esses termos, qual é a pergunta que se faz? É possível flexibilizar princípios constitucionais? Eu venho da Faculdade de Direito, de uma escola em que os princípios constitucionais são sempre sagrados. Então, quando a gente ouve falar de flexibilização, isso aqui me preocupa um pouco. Então, o que eu queria comentar com os senhores, para depois dizer que termos eu sugiro, eu mesma tomo, para saber se um ato
um ato administrativo extrapolou os limites constitucionais. Então, vamos lá. A gente tem a Constituição Federal, no artigo 84, que introduz o poder regulamentar do poder do Executivo, e a gente tem também o novo artigo 156, agora, que dá para o IBS também, dá para aquele órgão gestor, né, o poder de regulamentar, um órgão que vai regulamentar. Então, esses são alguns termos de 87 que dá aos ministros de Estado poder regulamentar. Então, esses são termos constitucionais, que estão limitados, quem pode e como pode. O Código Tributário Nacional, por sua vez, trata dessa matéria do artigo 96 a 99, quando trata da legislação tributária. Mas, vejam, o artigo 97, ele tem uma determinação específica: instituir leis, extinguir, majorar, e por aí afora, não vou ler o artigo inteiro, todos os senhores conhecem, isto cabe à lei, exclusivamente, e não cabe, portanto, àquele que não tem o poder de fazer leis. Então, aqui estamos tratando só de lei. Por fim, o artigo 99, ele que diz que os decretos, que são atos de regulamentação, eles têm que ficar adstritos aos estreitos termos da lei. Como é que eu examino uma questão dessas e vou dizer se eu acho que ela está cumprindo ou não essas determinações do Código Tributário Nacional? Os senhores sabem que eu sou egressa de uma empresa de auditoria. Auditor é louco para fazer checklist. Então, eu fiz um checklist de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal para ver o que eles falam e vamos ver se a gente encontra nessas referências elementos para determinar até onde vai o poder regulamentar. Os limites da regulamentação, antes de mais nada, devem observar os princípios constitucionais, segurança jurídica, porque a calculabilidade e a determinação dos tributos incita, né, a sua cobrança, e a legalidade tem que sempre observar a lei matriz. Por muito tempo se discutiu estrita ou não legalidade, não vou entrar nisso, porque a gente hoje não está discutindo esse tema, não sei se é ultrapassado ou não vou entrar nele também. E o decreto pode, a nossa questão é, se um decreto pode determinar conceitos, né, ou termos que são indeterminados na lei matriz e qual é o alcance dele, até onde ele vai. Então, a minha pergunta é possível flexibilizar princípios constitucionais por decreto? Então, o que eu fui procurar na jurisprudência para formar o meu checklist? Eu fui atrás de algumas decisões. Achei, por exemplo, a ADI 4218, que diz qual é a finalidade do regulamento. A finalidade de competência regulamentar é produzir normas requeridas para execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa. Uma primeira restrição. Se não depender de atuação administrativa, não cabe fazer nenhuma regulamentação, a ser desenvolvida dentro do espaço de liberdade. Então, uma primeira determinação que eu ponho no meu checklist. Se precisar fazer, vai estar determinado que os faça. Depois, ainda mais, outra. O fato de a lei remeter ao regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante, esse é o caso da discussão de atividades para fim do sistema, né, do seguro acidente de trabalho, e ela diz, não implica necessariamente numa ofensa à legalidade. Então, o que ficou determinado nesse decreto era o alcance de grau de risco leve e moderado. Certamente tem um ponto importante. A determinação desses elementos pode não ser própria de um legislador, mas pode ser própria de um técnico que conheça a matéria. Então, isso foi determinado que não era. Então, eu acho que o segundo elemento que eu coloco na minha lista, no meu checklist, é a complementação. Então, além de eu ter que ficar adstrita aos termos da lei, eu tenho que complementar essa lei por determinação ou por decisão do STF. O que mais a gente tem aqui de importante? Outra decisão que me chama a atenção e que eu gosto dela também, ela não tem nem a ver com tributos, é uma decisão de outras matérias. E a gente vai achar muitas questões discutidas em matéria de legalidade de outros temas. Essa daqui me chamou a atenção porque não é a flexibilização da legalidade, é a flexibilização das armas. Então, se criaram, em nível infralegal, decretos que estavam dando tratamento ao uso, à venda, à compra, enfim, das armas e das munições. E o que disse o nosso, que aqui me interessou? O que diz o nosso STF? Os regulamentos estão subordinados às leis que lhes dão fundamento, devendo observância ao espaço restrito da delegação. O respeito a este limite
de conformação regulamentar adquire relevância constitucional na medida em que se configura contrário do postulado da separação dos poderes. Aqui achei um elemento importante. Se ele estiver atentando à separação dos poderes, é outro que entra na minha lista de elementos que podem configurar um decreto, um regulamento que é ilegal. O que mais a gente tem de importante? Aqui uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida contra uma decisão de um decreto estadual em que ele dava um parcelamento, ditava as regras que eram voltadas à moratória, mas não houve nenhuma especificação maior. E o decreto que acompanha a lei, ele também acabou não especificando o que deveria ser feito. E o que o tribunal conclui? A despeito das referências, houve uma degradação do princípio da legalidade, porque não se especificou o que deveria ser feito. O que mais a gente tem aqui? O mais importante, talvez, e mais recente, o tema 939 do STF, que trata a questão que o Sérgio já falou, a questão da alíquota nas receitas financeiras de PIS e COFINS. Esse também é um outro tema em que nós tínhamos uma alíquota que foi reduzida e acabou o Poder Executivo outra vez aumentando a alíquota. Então, até onde isto ofende o princípio da legalidade? Isso é simplesmente uma medida para resolver uma situação pelo próprio poder. Então, não parece que para o Supremo Tribunal Federal, que esta medida ofendeu a Constituição. E ela está na liberdade de regulação também. Existem outras questões interessantes que foram decididas, e aí nível, por exemplo, de STJ, que é uma questão de declaração de compensação, pedido de restituição e declaração de compensação. Ixi, Sérgio, você não me avisou. Desculpem. É o anterior. É uma instrução normativa que vai tratar de restituição e de compensação. E, nesse momento, ao que parece, né, o acórdão não encontrou nenhuma falha na instrução e declara isso, que não havia nada, porque a questão da compensação e da restituição não são temas de exclusiva lei, né, podem ser regulados por atos menores. Então, essa aqui é uma outra questão. O que mais a gente tem? A gente tem também que discutir quando falamos de... Quando falamos do... Está difícil, desculpe. Bom, quando nós falamos da ofensa, né, ao princípio da legalidade ou da não ofensa, nós temos jurisprudência incerta. O fato mais importante é aquela instrução normativa 243 de preços de transferência, que, num primeiro momento, foi vitoriosa para os contribuintes, agora não mais, numa decisão subsequente, e colocada para a formação de um repetitivo. O que fazer quando a jurisprudência é incerta? Que caminho o contribuinte vai tomar? Aqui o caminho talvez seja um caminho de cautela para esperar a decisão que vai acontecer. Mas a gente sabe que há muitos fatos que é assim. Então, sendo incerta, é uma questão de cautela se ela é ou não uma norma que ofende a legalidade. Outras questões que eu verifiquei, mas que não foram nem objeto de discussão, uma delas é a instrução normativa 2205, que restringe as hipóteses de exclusão de multas e estão relacionadas com as decisões do CARF, né, já em voto de qualidade. Também ela acaba criando uma restrição para certas multas. Então, nesse caso, também ela seria ilegal na medida em que ela estaria ofendendo o decreto que cuida do CARF, que tem uma natureza muito especial. Aqui eu também cito um ato declaratório interpretativo que definiu que sejam serviços hospitalares em desacordo com as normas da Anvisa. Então, também para a gente lembrar que tem muitos desses atos que são totalmente ilegais. O outro lado da questão que eu queria trazer para os senhores é o lado de atos que são ilegais,
a favor do contribuinte, né, em desfavor do fisco. Então, a gente tem o caso típico das instruções normativas de PIS e COFINS, que deram vantagens para os contribuintes e depois foram até alteradas. Então, o que me vem aqui, a instrução normativa 1911, que tratou como prestação de serviço as operações de locação, que não tinham direito a tomar crédito, né? Estão no cumulativo, mas não podiam tomar muitos dos créditos, não está previsto isso, e aí, depois de alguns anos vigente, isso foi retirado. Então, quais são os efeitos que isso traz numa eventual discussão judicial para o contribuinte que está de boa fé e que usou da previsão da instrução normativa? E essa é uma, e a gente tem uma outra aqui que também recolhi, e que é uma decisão que trata do açúcar, e exatamente a mesma coisa, dando um crédito que não está previsto em lei. Então, são algumas questões também incidentais, para mostrar que nem sempre a ilegalidade ou descumprimento da norma é sempre em desfavor do contribuinte. Por fim, eu queria trazer uma decisão que diz respeito ao CONFAS. Então, é uma decisão importante, né, na ADI aqui, 5929, do Distrito Federal, em que se conclui que o CONFAS ele não pode atuar além da função dele, né, de um comitê dos estados, de um órgão dos estados, dando benefícios ou não. Então, a conclusão é de que também estaria ofendendo a lei matriz. Eu coloco aqui para os senhores o caso do CONFAS, porque eu vislumbro aqui um prenúncio de problemas no futuro para o comitê gestor que está se criando hoje para efeitos de IBS. Essa é uma decisão que pode trazer esses efeitos da mesma forma para o comitê gestor, se ele estiver também extrapolando das determinações de lei. Por fim, quais as consequências que a gente tem dessas normas que extrapolam a matriz legal? A primeira consequência importante que eu vejo aqui é o fato de trazer insegurança para os contribuintes. Então, aumento de insegurança, porque não sabe qual é a interpretação que vai se dar. A outra é o aumento do contencioso. Existe hoje uma importante determinação, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, da gente reduzir o contencioso. Esse tipo de escorregão, digamos, ele também vai propiciar o aumento do contencioso. E uma das coisas que vem em contrapartida do aumento de contencioso, eu venho acompanhando, é o aumento das provisões nos balanços das sociedades. Hoje, os passivos contingentes, os de tributos contingentes, eles assumem tamanhos relevantes em relação aos patrimônios líquidos das sociedades. A gente tem casos, isso é fácil de ver, é consultar as companhias abertas, existem casos de até 330% de um patrimônio líquido comprometido com contingências. Então, é uma questão importante a ser debatida. E outra questão que vem a reboque da discussão judicial é uma preocupação que já existe, que é do excesso de garantias. Quem vai dar todas as garantias para esses processos que correm no judiciário? Isso é a mesma coisa quando existe uma busca de hedge insana por alguma questão da moeda, desaparece do mercado. Há dúvidas como todos vão obter as suas garantias diante do aumento de contencioso. Eu acho, Sérgio, que era isso que eu queria dizer. Eu consegui acabar, me enrolei porque não passei, mas, de qualquer forma, obrigada pela atenção de vocês e uma boa tarde. Muito obrigado, Elide. Acho que deu uma bela concretude para o tema, para a gente mostrar o que nós temos hoje, a posição que a gente tem visto nas diversas normas que são editadas sob a égide de uma delegação. Agora tem uma curiosidade, né? Nos temas mais quentes que nós estamos discutindo hoje, que é preço de transferência e adoção do Pilar 2, eu acho que a hora que a gente analisa a força que tem esse conjunto de normas internacionais que são acordadas entre os diversos países, né, conhecido como soft law, eu acho que para a gente é um debate importante, e a Isabel vai trazer para a gente. Isabel não vai para o púlpito, vai ficar aqui com a gente, muito bom, mas acho que a ideia realmente é a gente poder analisar qual o impacto que esses normativos, ou esse conjunto de normas estruturantes, a gente viu muito isso no Pilar 2, né? Viu um sistema fechado para ser adotado,
Acho que qual é a força disso, tanto no processo de edição das leis, como especialmente agora na aplicação dessas leis, que a gente vai se socorrer muito desses dispositivos ou desses atos internacionais para poder entender o devido escopo da norma. Isabel, por favor. Boa tarde a todos. Um prazer estar nesse salão nobre hoje. Queria cumprimentar o professor Chueri, professor Maris pelo convite e agradecer também todos os coordenadores e cumprimentar os demais membros desse painel. Bom, eu fui atribuída com uma tarefa árdua de falar sobre um tema totalmente novo, com grandes desafios, porque eu vou puxar um tema que envolve internacional, mas tratar sobre a perspectiva doméstica. Então, vamos lá, e vou respeitar o meu tempo. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que partir de entender o que vem a ser soft law. E eu não vou me alongar muito nisso, mas a gente tem que ficar claro que soft law são o quê? São normativos elaborados por organismos internacionais e que são adotados pelos países. Então, se a gente partir, vamos dizer, de lei e não lei, a gente tem no meio uma área cinzenta, que é onde está o soft law. Por quê? Porque os países tendem a adotar esse regramento internamente. E quem tem sido a instituição que tem publicado, enfim, e provido todos esses regulamentos? Tem sido a OCDE. E aqui eu trago uma evolução desses normativos, dessa soft law, que há décadas a OCDE vem provendo. Primeiro a gente começa com o modelo dos tratados, e junto com os comentários. E aí depois a gente passa o quê? Na década de 90, para a questão do Harmful Tax Competition. A gente teve toda a discussão sobre regime fiscal privilegiado e paraíso fiscal. Depois, a gente vai para a era do BEPS, onde eu tenho as 15 ações para regular a erosão da base fiscal e também a questão de tributar o lucro onde há atividade econômica. E aí, a gente chega aonde eu queria chegar, nas regras do Pilar 2. E aí, a gente tem o Pilar 1, que ainda não foi adotado, não houve concordância sobre isso, e a regra do Pilar 2, que, para a gente, vai ser adotado como adicional da CSLL, que a Fabiana já trouxe bastante material interessante, enfim, para a gente partir do pressuposto do que ela já apresentou. E a questão é, toda essa regulamentação que vem sendo provida pelo esse organismo internacional e que é absorvida pela maioria das legislações domésticas do país, faz sentido isso ser feito dessa forma? Então, aqui eu trago a visão do professor Yariv Brauner, que ele foi muito crítico, já apresentou críticas a esse sistema, onde ele coloca a justificativa, mas, ao mesmo tempo, ele traz um contraponto. E o que é interessante da gente focar nessas críticas é que elas ainda foram feitas antes do modelo do Pilar 2. E a gente vai ver que o Pilar 2 é um modelo de soft law diferente do que a gente tinha antes. E a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Primeira coisa é assim, por que a gente tem todos esses normativos sendo feitos pela OCDE? Porque os países não aceitariam uma organização tributária internacional em que eles teriam que abrir mão da soberania fiscal. Então, de certa forma, sem um organismo oficial, essas regras são aceitas. Mas aí vem a crítica. Mesmo sem um organismo, de uma forma informal, a gente vem presenciando a implementação de normas pelos países com uma aceitação que seria indiferente ter uma entidade internacional ou não. Segundo ponto, a gente tem a questão dos regimes formais implicarem em sanções. Então, aí a gente pensa numa OMC. Existem sanções para quem não cumpre as regras. Por outro lado, no modelo que a gente tem hoje, de implementação dessas regras de tributário internacional, não haveriam sanções, mas o que se coloca não tem sanções oficiais. Hoje, ainda, pensando antes de Pilar 2. Mas a gente tem a OCDE, por exemplo, provendo blacklists, fazendo peer reviews, onde ela mostra quem está cumprindo a regra e quem não está. Então, enfim, não é uma sanção oficial, mas existem certos questionamentos de postura dos países.
Outra questão é a questão de, por soft law, eu ter uma flexibilização maior para adotar novas regras. E aí vem outro ponto. É flexível até certo ponto. Por quê? Porque, por exemplo, os comentários com relação aos tratados, eles só são... A gente só tem a efetiva aplicação deles se houver uma aceitação por parte dos países. Eles não mudam automaticamente o que foi acordado via tratado. Um último ponto é essa questão de padrões. Então, o que se coloca é que esses padrões de soft law, eles trariam benefícios para os países que os adotassem. Mas o que a gente vê é que esse benefício, muitas vezes, implica numa aceitação de normas que nem sempre beneficiam a todos. Então, como, por exemplo, a gente vê a questão de uma aceitação, de uma tributação na residência pelos tratados muito maior do que uma tributação na fonte. E isso tudo que eu falei foi uma crítica feita pré-modelo das regras do Pilar 2. E por que eu coloco isso de forma firme e clara? Porque antes, esses modelos, seja o modelo do tratado, seja os modelos das regras de preço de transferência, de certa forma, eles são abertos. Os países têm flexibilidade para os adotar. Existe o modelo da OCDE, mas não existe sanção para se adotar ou não se adotar. E também eles são incorporados com certas customizações pelos países. A regra Globe, como eu vou passar rapidamente a seguir, ela não admite essa flexibilização. A regra Globe, que é o Pilar 2, que é a famosa adicional da CSLL, ele é um modelo fechado. Se você for adotar, para você ter o benefício de ser um imposto qualificado, você tem que adotar exatamente como ele está disposto na regulamentação da OCDE. E outra questão muito diferente desse modelo de soft law é que ele exige uma atualização constante da legislação doméstica. E isso é feito via o Instituto da Remissão Dinâmica. E isso a gente não tinha antes. O que a gente tinha antes, e a gente tem na regra, na Instrução Normativa de Preço de Transferência, é uma remissão dinâmica para interpretação, mas não para incorporação de novos dispositivos na lei, seguindo o modelo da CDE. E aí, vamos lá, rapidinho para a gente entender como esse modelo ele é diferente do que a gente tinha antes. Primeiramente, esse modelo ele funciona, como a Fabiana falou, e eu vou citar a Fabiana algumas vezes, ele tem 3 regras básicas, que a primeira é o QDMTT, a tributação pelo país da fonte. Enfim, o país onde está a multinacional, a controlada, pode implementar a tributação mínima. E foi isso que a gente já implementou no Brasil. E a gente tem outras 2 regras. O IRR, que ele incide, e no meu modelo, o número 2 e 3, eles mostram isso. Se não é capturado pelo país da fonte, tanto o país de uma controlada intermediária como o país da controladora final, eles podem capturar essa tributação mínima que não foi aplicada pelo país da fonte. E a gente tem uma regra, que é o backstop dessas regras, que qualquer uma empresa do grupo de multinacional, se as outras regras não foram aplicadas, pode ser aplicada. Então, assim, o que a gente vê é um modelo que, se eu não fizer nada, mas o país da minha controlada fizer, o modelo me captura. E aí, por que o Brasil optou por seguir essa via e rapidamente implementar esse adicional da CSLL? E aqui eu coloco um quadro com um resumo, porque os conceitos são fechados, são definidos na lei. É como se a gente tivesse regras paralelas ao lucro real, mas que definem exatamente o que seria o lucro Globe, o que é esse excedente e o que vai ser a alíquota efetiva. E se não se segue isso, o que acontece? Eu não tenho o adicional da CSLL qualificado como um QDMTT. E qual é o impacto disso? Quando a controlada for verificar qual a tributação, a controladora no país da controlada, pode-se verificar que esse imposto pago não vai ser considerado como um crédito, mas simplesmente como um adicional na conta para se verificar a carga fiscal da controlada. Então, os países têm interesse de
implementar a regra exatamente como ela está disposta nos normativos. E aí, quais são esses normativos de soft law que a gente tem para o Pilar 2? A gente tem o modelo das regras, os comentários e as orientações administrativas, e temos também as demais orientações, as demais regras, que quando a gente analisa o Model Rule, enfim, isso está num trabalho que foi feito pelo Galland, ele coloca que o que é mesmo fonte de direito nas regras do Pilar 2 seriam esses 3 primeiros documentos. As demais regras não seriam fontes de direito, mas a gente vai ver que na nossa lei a gente trata tudo junto, como sendo os normativos aplicáveis e que devem atualizar a nossa legislação. Aqui eu trago uma visão de, mesmo sendo soft law, como que essas regras já foram adotadas pelos países ao redor do mundo. O que está em vermelho é o que já foi efetivamente adotado. O que está em verde é o que está em consulta. E o que está em azul é o que está sendo feita a lei, está sendo elaborada a lei. Então, a gente vê que, mesmo sendo uma soft law publicada há tão pouco tempo, há uma adesão substancial dos países para sua implementação. E para a gente pensar agora e passar para essa questão da implementação doméstica, e eu vou chegar na questão da flexibilização da legalidade, a gente tem que olhar como funciona o sistema tributário dos países. E nisso a gente entra na questão que o professor Sérgio André e a professora Elide trouxeram, na questão da delegação do poder. A gente tem um estudo feito pela professora Ana Paula Dourado, em 2019, em que ela examina exatamente o perfil do sistema tributário de diversos países, inclusive do Brasil. E ela coloca países que não se admite de forma alguma a delegação e países em que essa delegação ela é admitida. E aqui eu coloquei nesse slide esses 2 blocos. Quem que não admitiria a delegação? A gente tem Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Japão e Reino Unido. Por outro lado, a gente vê uma competência para legislar compartilhada com o Executivo, com Finlândia, França, Grécia, Itália, Portugal, Suécia e Turquia. E por que isso é importante? Porque, para a incorporação dessas regras do Pilar 2 na legislação doméstica, existem modelos para essas regras serem incorporadas. E isso cada país vai escolher e definir de acordo com o seu sistema tributário. E quais são esses modelos? A gente tem a incorporação direta e a incorporação por referência. Na incorporação direta e completa, eu tenho uma cópia completa de tudo que está no comentário, no Model Rules, para a lei. A lei vai colocar exatamente tudo o que está na regulamentação. Eu tenho uma outra estratégia, que é essa abordagem por referência, em que eu coloco apenas a referência. Então, por exemplo, na legislação da Nova Zelândia e de Liechtenstein, eles colocam, adota-se o padrão Pilar 2, e, quando for tratado o que está disposto nos comentários, incorporando-se o que está disposto nos comentários. Não há uma transcrição para a lei, há uma referência ao documento. Mas isso tudo, nesses 2 modelos que eu falei, ainda a gente está falando de tudo disposto na lei. E aí a gente vai para um outro modelo, que é um modelo que combina legislação primária com legislação secundária. E o que é isso? Eu tenho uma legislação que, primeiro, dispõe só sobre as regras estruturais do sistema. E toda a complementação, a definição, vem nessa legislação secundária. E foi exatamente esse modelo que o Brasil adotou, que é o adicional da CCLL. O que a gente vê? Primeiro, a gente teve a edição de uma medida provisória, que perdeu a eficácia, porque se preferiu que isso fosse aprovado via um projeto de lei, e a gente teve a aprovação da Lei 15.079. E, junto com essa Lei 15.079, que ela é bem concisa, a gente tem a edição da medida provisória 2228, que trata, e é super extensa, quem teve a oportunidade de examinar, de todos os detalhes
para a aplicação do adicional da CCLL no Brasil. Então, o que a gente fez no nosso sistema? A gente preferiu e adotou esse modelo de legislação primária com a legislação secundária. E aí, vamos lá. Qual que é o ponto que interessa para a gente aqui hoje? Chegamos no dispositivo da lei. O artigo 3º da Lei 15.079, ele dispõe que o ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentará o disposto nesse título e, em especial, sobre o ato a que se refere esse artigo deverá ser elaborado e periodicamente atualizado, para que esteja em consonância com os documentos em referência do quadro da OCDE. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma remissão dinâmica aos documentos da OCDE. E isso é feito para fins de incorporação de novas regras que venham a ser modificadas nessa documentação da OCDE no nosso ordenamento jurídico. E aí, complementando isso, a gente vê na instrução normativa também uma referência a essa remissão dinâmica. Só que aqui, na instrução normativa, ela segue o padrão do que a gente já encontrava nas regras de preço de transferência. A remissão aqui é para interpretação, não para incorporação de novos dispositivos na legislação doméstica. Então, são duas situações distintas que a gente tem que entender e verificar essa diferença para ver o que elas trazem para o nosso ordenamento. E aí, indo na linha do que o professor Sérgio André colocou, e a Elide também trouxe, a gente vai ter a seguinte situação que a gente vai ter que enfrentar agora. Eu posso ter uma atualização da regulamentação que ela vai estar alinhada com o conteúdo da lei, seguindo os parâmetros pré-estabelecidos. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração de uma questão técnica, de uma taxa, enfim, de um câmbio, isso, obviamente, não teria problema de seguir com essa modificação na instrução normativa que tenha um impacto sobre a lei. Por outro lado, a gente vai ter uma situação, e a gente vai ter que enfrentar, que é eu tive uma delegação para instrução normativa, ela está de acordo com a lei, mas o que acontece? Essa delegação ela vai alterar algum dos aspectos da hipótese de incidência tributária. E aí, a gente vai ter que saber se essa delegação ela é possível ou não. E a gente vai ter que enfrentar essa questão. E o outro ponto que a gente vai ver é quando a atualização for totalmente de um fato novo que não condiz com o que está na lei. Aí é fácil, aí a gente sabe que isso aí, enfim, não deve ser, obviamente, ilegal. Mas, diante disso, a questão é, quando houver essa mudança de algum aspecto da hipótese de incidência feita pela instrução normativa, isso seria constitucional? E aí, a gente tem dois precedentes que já foram citados, tanto pela professora Elide quanto pelo professor Sérgio André, que é a questão da tributação do PIS receita financeira e também sobre o álcool. E quando a gente analisa, enfim, essas decisões que foram objeto de um livro também coordenado pelo professor Schweire, a gente verifica que no voto do ministro Dias Toffoli, o que ele coloca? Ele aceita essa delegação nesses casos e ele fundamenta desde que estejam estabelecidas na lei limites e condições e um aspecto indutor da norma que ele identifica. Então, considerando tanto essa evolução da doutrina que foi falada antes, como esses precedentes que já existem no Supremo, a gente vai ter que enfrentar essa nova situação que foi trazida pela estrutura do adicional da CSLL. E aí, só vou falar brevemente de que essa situação que a gente está enfrentando com o adicional da CSLL, ela já foi enfrentada por outros países. Esse modelo de soft law, ele traz esse desafio da remissão dinâmica.
Quando a gente teve a aprovação da diretiva da tributação mínima na Comunidade Europeia, isso foi feito em 2022, antes de várias regras que a gente tem hoje, que fazem parte do modelo do Pilar 2. E, uma vez que a regra vira uma diretiva, ela perde a flexibilidade. Então, hoje, a gente vê trabalhos na Comunidade Europeia discutindo essa questão de eu precisar de uma remissão dinâmica, não só para interpretação, mas para incorporação de novos dispositivos, quando eu sigo um padrão de soft law, como o padrão do Pilar 2, e a gente vê até sugestões, tem o trabalho do professor Joaquim English, que ele fala isso abertamente, de talvez achar um meio de delegar poderes para a Comissão Europeia para regulamentar essa situação. Então, o que a gente vê? Essa nova regra, esse novo modelo de soft law, ele é diferente do que a gente tinha antes, e ele faz com que eu tenha que lidar com essa questão da remissão dinâmica combinada com a questão de delegação de poderes ao Executivo. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Isabel. Realmente interessantíssimo toda essa análise. Vai ser curioso a gente conseguir identificar na legislação quando que essa norma está ultrapassando, né, o que estava previsto na lei, até porque todos aqui já tiveram o interesse e a curiosidade de ler a lei que trouxe o Pilar 2 para o Brasil, e ela é bastante complexa. A instituição normativa mais ainda, né, professor Chueri? Tem uma série de conceitos ali que não estão na lei, mas vai ser interessante como o Poder Judiciário vai olhar para isso e analisar. E aí a gente tem aqui o professor Renato, que tem a missão difícil hoje de nos dar um pouco de luz de como ele vê essas questões todas relacionadas especialmente ao controle que o Poder Judiciário vai fazer daqui muito tempo, né, para situações específicas aqui, não só, obviamente, do adicional da CSL, que seria injusto pedir que já fosse feita a análise, mas muito mais para essas questões novas que se apresentam, como o professor Sérgio colocou aqui, da gente ter cada vez mais normas abertas, normas que serão complementadas por regulamentações, pelo menos no novo contexto doutrinário que a gente está inserido, e é para isso que eu passo a palavra. Muito obrigado, professor. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Doutor Giancarlo, é uma alegria estar aqui nessa tarde. Cumprimento todos os presentes nas figuras do professor Ricardo Maris de Oliveira, professor Luiz Eduardo Chueri, presidente do Instituto. E, Giancarlo, para minha alegria, o ministro Fachin vem amanhã e ele pode falar em nome do Judiciário como vice-presidente do Supremo e futuro presidente do Supremo a partir de setembro, né? Sérgio André, você aliviou muito a minha barra. Muito obrigado, vocês vão entender. Elídia, ainda bem que a gente não conversou semana passada, quando almoçamos um ao lado do outro, com essa história de PowerPoint, porque para a semana que vem eu vou ter PowerPoint. Eu estou prometendo, tá? Então, para a semana que vem. E, Isabel, tem uma citação em inglês aí no artigo que você estava falando, de qualify, etc. Vou contar um caso muito breve. Um aluno fez uma citação que seria da emenda constitucional, onde está fantasy sport. Eu falei, isso não está na Constituição Federal. Não é possível que uma expressão como essa, em inglês, fantasy sport, esteja no texto constitucional. E está. E aí eu vou usar hoje o meu Power Paper, ok? They will not a PowerPoint, but much better than it, my Power Paper. Eu vim preparado. Esse meu improviso foi concluído hoje na hora do almoço. Falar sobre a legalidade tributária mitigada de alguma forma, né? Eu estou aqui como professor, ou quando muito como um pesquisador, tá? Não estou de toga, não viria de toga para esse ambiente, né? Onde nós, Paulo Caliendo, professores, falhamos? Essa é a minha primeira pergunta.
onde nós, professores, falhamos. E o Sérgio André já aliviou bastante, né? Eu vou procurar explorar alguns outros vieses dos temas que já foram apresentados aqui. Alguns deles eu não teria a menor condição de falar a respeito, como o do Pillar 2, mas alguns outros eu teria condições de falar e não vou falar sobre eles. Queria que vocês refletissem o seguinte: nós somos bons em cumprir leis? E a minha resposta é não, porque eu vejo as leis de trânsito que são cada vez menos aplicadas. E já escrevi sobre isso, inclusive, com um exemplo que saiu num artigo na Beijing Law Review. E o professor Schwery vai dizer com propriedade: Renato, isso é sociologia, com propriedade. Só que nós também temos várias decisões judiciais que são estimuladas, solicitadas ou aceitas pela advocacia pública e privada. Já que não é PowerPoint, eu vou ler de novo. Várias decisões judiciais estimuladas, solicitadas ou aceitas pela advocacia pública ou privada, em que a lei não foi aplicada de uma forma muito explícita. E vejam os rostinhos jovens, tenho que dizer para vocês, quem estiver aqui na graduação, ainda estiver na graduação, pelo amor de Deus, quando forem fazer prova da OAB ou de concurso público, que o que rege o direito tributário é o princípio da legalidade, tá? A lei tem que reger tudo, porque senão vocês vão ser reprovados nessas provas. E depois que vocês forem aprovados, façam o que a consciência de vocês mandar. O meu exemplo maior vem do STJ, no processo da relatoria do ministro Fux. Então, vou abusar do inglês, que uma orientanda minha disse, quando eu falava sempre em sala de aula: eu odeio esse julgado, eu odeio esse julgado, eu odeio esse julgado. Ela virou e falou assim, a Bruna, falou: professor, aceita, o senhor ama esse julgado, é o seu beloved one. O senhor fala nesse processo todos os dias. O senhor ama o processo. E eu amo, realmente amo, ainda que eu o abomine. Porque nesse processo, é o único que eu sei de número de cabeça, é o recurso especial 290-125, daqui de São Paulo, relatoria do ministro Fux, quando estava no STJ, que diz o seguinte, em resumo: o que interrompe a prescrição é o ajuizamento da ação. Onde isso está escrito? Em nenhuma lei neste país. Ministro Fux, no Beloved One, com uma palavra, ele julgou o Código Tributário Nacional na vala comum da história dos textos jurídicos desnecessários. Acho que consegui falar bonito, não foi? Foi de improviso essa parte. Tá? Isso foi improviso de verdade. Com uma palavra, o STJ superou o Código Tributário Nacional. O ministro Fux disse: o CTN é incoerente. Ponto. Com isso, pela primeira vez, o STJ deixou de aplicar o Código Tributário Nacional para um assunto de subsunção próprio de prescrição. Simples assim, prescrição. Alguém pode defendê-lo e dizer: mas, professor Renato, ele citou o artigo 219 do então Código de Processo Civil. Sim, mas ele citou só pela metade. E aí eu tenho que perguntar para o STJ: é coerente aplicar meio artigo do código, de um código, sendo que os artigos não citados infirmavam
a decisão dada com base no caput e no parágrafo 1º. Então, ali é uma citação de legislação retórica para dar uma impressão de que eu estou aplicando a lei e que não estou deixando de cumprir uma regra constitucional. Mas é simbolismo, para mim não passa disso. Esse julgado, para mim, é o julgado mais marcante quando nós pensamos em legalidade. O que está acontecendo? Cumprimento da lei tributária. Se o meu exemplo era cumprimento das leis de trânsito, porque, gente, como todos vocês, eu ando pelas ruas e vejo o tempo todo como as leis não são cumpridas. E vi, realmente, não é da nossa natureza de brasileiro cumprir as leis. Nós somos regidos por outros instintos. Socialmente, ou mesmo no campo das empresas, nós somos regidos pelo famoso jeitinho brasileiro. Nós temos uma imensa flexibilidade. Agora, quando eu pergunto, estamos cumprindo a lei tributária, isso para mim é sociologia jurídica, não é a sociologia geral. Quando eu vejo ou questiono ministros aplicando ou não a lei, e advogados públicos ou privados, ou os estimulando a tal conduta, que isso é uma realidade que precisa ser dita, óbvio que vocês vão localizar processos em que os advogados não pediram para os juízes descumprirem a lei. E querem um exemplo? Este julgado que eu fiz referência, que está amplamente citado nesse meu livro, não é pela propaganda, Ativismo Jurídico em Processo Tributário. Porque ali, se não foi a advocacia que pediu ao STJ para não aplicar a legislação, a advocacia pública foi conivente com a não aplicação da legislação, descumprindo, por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, que rege a conduta de todos os servidores públicos. Então, todos os procuradores da Fazenda e da República que tocaram naquele processo e não disseram, Excelência, houve um equívoco da Corte, não é possível deixar de aplicar o Código Tributário Nacional com base no artigo 146, 3b, nesse caso de prescrição, da Constituição Federal. Ninguém disse isso. Tá? Ninguém, exceto a advocacia privada, nesse caso específico. Então, eu diria, em todos os outros, vamos analisar qual tem sido a conduta das pessoas. E aí, para situar os amigos aqui, já que nessa tribuna eu defendi filosofia do direito tributário, vamos falar de realismo jurídico, que é uma das correntes filosóficas. Aqui nós temos duas expressões. Hoje eu não poderia responder isso para o professor Souto Maior Borges ou para o professor Tércio, que me instigaram. O professor Tércio me criticou nesse ambiente, justamente no filosofia, por não ter dado um exemplo ou não ter tocado no realismo jurídico escandinavo. Então, aí, com algumas décadas de atraso, eu dou um exemplo para ele. O realismo escandinavo é esse que procura analisar qual o impacto da lei na conduta das pessoas. E eu já respondi aqui para vocês. Dá para fazer essa análise na Escandinávia. No Brasil, as leis, algumas pegam, outras não pegam. O texto constitucional, às vezes, pega e às vezes não pega. E, às vezes, ele pega por muito tempo e deixa de valer, como esse exemplo da interrupção da prescrição. Valeu até maio de 2010. Depois disso, deixou de valer. Não é mais a nossa referência. Nossa, que tempo rápido. Esse relógio está errado. Ele está muito acelerado, isso é injusto. Eu vou chamar o Einstein aqui, porque essa
essa flexibilização do tempo aqui está absurda. Mas vamos lá, então, esse dizer que analisar a conduta das pessoas não é jurídico pode servir aqui para nós. Mas se nós estivermos na Escandinávia, serve muito mais do que simplesmente o que está na lei. Tá? Querem ver um exemplo de coisa que não pegou? A emenda constitucional 132 da reforma tributária. A revisão da tributação da renda era para ter vindo em 90 dias. E depois dela, a do consumo, para ser reduzida com a ampliação da tributação sobre a renda. Pegou ou não pegou? Não pegou. Está adiantando colocar tudo no texto constitucional? Não. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos conseguindo flexibilizar o nosso texto constitucional. Dizer, se esse artigo não está vigendo, por que o 146 precisa estar? Que diferença tem nesses dois textos legais, ontologicamente falando? Né? Realismo jurídico, fora da conduta das pessoas, dos precedentes, né? Que eu conheço de alguma forma, o anglo-saxão. O problema nosso, a gente não conhece a história. Né? Se a gente soubesse o mínimo da história inglesa, só isso daqui, a gente saberia que os precedentes e o common law, eles foram criados pelo rei Henrique II, que governou até 1189, antes da Magna Carta. Nessa época, não existia parlamento inglês, que como tal, começa a ser delineado em 1370. Então, o common law antecede a possibilidade de um princípio da legalidade. E vejam, a Magna Carta é vigente até hoje, e ela antecede o parlamento inglês. É por isso que os juízes ingleses aplicam os precedentes, e eles aplicam os precedentes em muitos campos em que não há lei, eles não têm código, eles não legislam sobre tudo. Vocês têm ideia da média de leis aprovadas pelo parlamento inglês, que atualmente reclama um pouco de inflação legislativa? Até 50 por ano. 50 leis por ano. Gente, não, o direito não é prerrogativa na Inglaterra única do parlamento, ainda que ele seja todo poderoso. O direito começa na condução dos juízes, desde 1189. Tá? Nós importamos a teoria dos precedentes, né? Mas não importamos os princípios, ou o princípio principal. Princípio principal, desculpe a redundância. Né? Não vou ficar lendo o texto. O princípio linear, a base, a estrutura é o stare decisis. E o stare decisis, eu gosto muito de uma citação do ministro Antonin Scalia, que faleceu já da Suprema Corte americana, conservador, e lógico, a visão de aplicar a lei é uma visão conservadora, mas o Antonin Scalia dizia o seguinte: o princípio do stare decisis é para consolidar o erro judiciário. Precisamos do stare decisis para consolidar o erro judiciário. Por quê? Para que esse erro continue sendo aplicado sempre e, com isso, traga segurança jurídica. Só que nós temos um problema muito sério para aplicar o stare decisis no Brasil. Isso significaria um impedimento imenso para a advocacia pública e privada recorrer ou tentar recorrer de tudo aos tribunais superiores e ao Supremo Tribunal Federal. Por que nós fomos inteligentes o suficiente para copiar ou para importar no CPC de 2015 a doutrina dos precedentes, sem o stare decisis? Porque foi feita por advogados. Porque querem limitar a conduta dos julgadores sem limitar a conduta dos advogados. E é nesse sentido que eu estou caminhando para terminar.
A gente devia estar tratando mais, professores de direito tributário, da teoria da decisão exposta pelo professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, principalmente no seu livro, fininho e muito poderoso, Tamanho não é documento, Ciência do Direito. Né? Declínio da legalidade, Sérgio André, vou fazer só coro, mas estava por escrito antes, posso te mostrar. Você não precisa de prova disso, mas estava aqui. Né? Declínio da legalidade em favor da capacidade contributiva, Marco Aurélio Greco, explicando que essa legalidade foi possível, essa estrita legalidade foi possível durante a ditadura, principalmente pelo professor Geraldo Ataliba, para trazer essa legalidade estrita. Eu fui educado nela. Eu vinha para São Paulo há 30 anos para estudar com Geraldo Ataliba. Isso fazia sentido para mim. Eu fui educado dessa forma. É isso que eu queria. Só que a realidade não é mais essa. Vejam, gente, olha a contradição do direito tributário. Nós aplicávamos a estrita legalidade na época da ditadura militar. E nós vivemos essa crise da legalidade no regime democrático. Uma baita contradição, né? Porque é isso. Tá, a parte tributária, vamos fazer tudo como está na lei. Você sabe em quanto tempo, efetivamente, a Lei 5.172, que é o CTN, demorou para ser aprovado no Congresso Nacional? 40 dias, porque foi mano militar. O projeto Rubens Gomes de Souza, Gilberto Ulloa Canto, ele foi arquivado em 1967, quando o CTN já tinha sido aprovado. Ele não teve força para ser desenvolvido durante o regime democrático. Tá? Estou finalizando. Por fim, Karl Larens, acho que explica o que nós estamos vivenciando. No seu clássico, eu vou ler porque eu tomei nota para realmente dizer para vocês. Isso deve estar gravado, talvez as pessoas possam ver em alguma plataforma depois. Karl Larens, no seu clássico Metodologia da Ciência do Direito, no capítulo 5º, é dedicado aos métodos de desenvolvimento judicial do direito. No item 4 consta, aspas, desenvolvimento do direito para além do plano da lei, entre parênteses, desenvolvimento do direito superador da lei. Fecha parênteses, fecho aspas. Nós temos doutrina para nos ensinar o que nós estamos vivenciando, a nossa realidade. E a última coisa que eu anotei aqui, a nossa mola propulsora verdadeira é a argumentação. Muito obrigado. Bom, com essa palestra surpreendente, podemos dizer assim, professor, vamos encerrar esse painel. Tem mais um próximo painel ainda no dia de hoje. Foi muito interessante o painel que a gente discutiu. Realmente, acho que estou interessado em saber como é que nós vamos discutir isso daqui 5, 6 anos, quando o Poder Judiciário se deparar a esse novo momento e tiver que analisar essas leis mais abertas. Mas, evidentemente, que isso fica para um próximo congresso que estará no futuro. Agradeço de novo aqui, na pessoa do professor Chuery, o IBDT, pelo convite. Agradeço a todos os participantes aqui, Sérgio, Elide, Isabel e Renato. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Tchau, tchau.